E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma compilação dos vídeos mais estranhos já filmados na floresta. Então apague a luz, fique confortável e roda a vinheta. Você já deve ter visto que em países como Estados Unidos e Canadá, as propriedades que ficam longe das cidades grandes são imensas e a maioria possui florestas no seu quintal. Foi numa casa dessas que um homem chamado Mike começou a perceber uma movimentação estranha no meio das árvores do seu terreno. Como isso se repetiu por dias, ele decidiu ver o que era, pegou uma lanterna, seu celular e filmou a investigação. Conforme ele entra no meio da floresta, logo se escuta um barulho estranho vindo lá de dentro. Ele aponta a lanterna para uma direção e um ser parece se esconder atrás de uma das árvores, observando ele se aproximar. Mike então dá apenas mais um passo e quando vê melhor o que está olhando para ele, sai correndo do lugar desesperado. Não dá para saber se é uma pessoa estranha ou uma criatura desconhecida, mas uma coisa a gente concorda. O homem fez bem em não ficar lá para descobrir. No México, uma pessoa estava dirigindo por uma estrada no meio da floresta quando de repente se deparou com essa figura aqui. Um fantasma de fogo no meio da rua que desaparece numa velocidade impressionante, até sumir das lentes da câmera. A figura flamejante já havia sido vista por várias outras pessoas que pegaram o mesmo caminho. Porém, nenhuma imagem da criatura misteriosa havia sido registrada. Algumas pessoas disseram que poderia ser alguém com trajes à prova de queimaduras tentando pregar uma peça na população local. Mas como se explica a velocidade que o fantasma se deslocou? Eu não sei o que é, mas com certeza não era coisa boa. Em diversos países da América Latina existe a famosa lenda do chupa-cabra, uma criatura relatada de diversas formas desde o século passado que ataca animais domésticos em busca de comida. Um desses avistamentos foi relatado em 1999 e foi feito em vídeo. O rapaz estava em cima de um morro quando avistou esse ser entre as árvores e percebeu que ele estava indo em sua direção. É claro que o cara saiu correndo como se não houvesse o amanhã, pois não sabia do que se tratava. Ao ver o vídeo, diversas pessoas apontaram como uma possível aparição do chupa-cabra, tendo braços bem compridos, 4 patas, aparência pálida e sem pelos. A criatura corre de maneira bastante rápida em direção ao garoto, que sai no pinote soltando um grito de medo genuíno. É importante dizer que desde 1995 pesquisadores procuram por essa criatura, devido aos vários relatos em países diferentes, porém até hoje ele não foi encontrado. Alguns cientistas acreditam que por conta de uma mutação genética, eles se tratam de uma espécie comum de animal que acabou sofrendo variação no DNA. Eu espero que o resultado não tenha sido esse que estamos assistindo. Há muitos mistérios e coisas sobrenaturais que ocorrem nas florestas, pois para muitas culturas é um lugar místico com força dos espíritos, que podem ser tanto positivos quanto negativos. Esse vídeo mais antigo, gravado no Reino Unido por um caçador, mostra o momento em que ele se depara com um ser macabro em uma reserva ambiental durante a caçada. Ele está claramente apavorado enquanto caminha, e quando vai avisar um amigo para voltar ao acampamento, esse monstro aparece e o golpeia. Por isso ele deixa a câmera cair e sai correndo. A câmera pertencia a um caçador chamado Morgan Matthew e foi encontrada por uma outra pessoa no local. Não há mais nenhuma informação nem do bicho e nem do caçador desde então, o que mostra que talvez a criatura tenha conseguido alcançar seu objetivo. O bizarro é que nessa floresta há a lenda de uma feiticeira que vive por lá, conhecida como a bruxa da floresta Northwood. Bom, pode ser apenas uma lenda, mas é verdade que várias pessoas somem por aquela região. Como se fosse aqueles vídeos de explorar casas abandonadas, um homem filma seu percurso na mata com a câmera. Auxiliado de uma lanterna, ele vê algumas pegadas e segue os rastros deixados no chão até chegar em uma árvore. Quando o cara filma a parte de cima do tronco, ele captura isso. Um rosto aparentemente esverdeado, com olhos brilhantes se camuflando na árvore encarando a câmera, e que desaparece em poucos segundos depois.
Segundo algumas tradições indígenas, existem diversas criaturas de aparência semelhante que seriam guardiões das matas e das florestas, tipo o Curupira aqui do Brasil, e ao ver o vídeo, muitas pessoas levantaram a possibilidade de ser o caso. Apesar da aparência arrepiante, a princípio a criatura não oferece ameaça, a não ser que alguma coisa de errado seja feita dentro da sua área de guarda. Sorte do cara que ele era apenas um curioso e não estava fazendo mal para a natureza. Se fosse um caçador, por exemplo, a história poderia ser bem diferente. Em 1967, na Califórnia, essa gravação flagrou que seria o possível pé grande, uma criatura que sai no inverno para conseguir alimento. No meio do bosque, a figura grande e escura pode até lembrar um gorila ou algo do tipo, porém nenhuma espécie de macaco caminha desse jeito. Como o vídeo é muito antigo, as possibilidades de edição são distantes. Alguns acham que pode ser apenas uma pessoa que se disfarçou para assustar quem passasse por ali. O vídeo foi até levado para diversos programas de TV quando estourou. Será que conseguiram encontrar e capturar o ser para estudos ou algo do tipo? Ele nunca mais foi avistado na região, mas ficou eternizado como o pé grande da Califórnia. Em 2007, na Rússia, uma pessoa que fazia trilha a cavalo no interior do país descreve que na parte mais afastada da cidade começou a ouvir uns ruídos e logo em seguida se deparou com essa criatura pequena, com traços humanoides segurando um galho de árvore seco, batendo o objeto contra o chão enquanto resmunga. Conforme a pessoa observa, o monstrinho, que já não parece muito feliz, se irrita e vai para cima dela, como se estivesse tentando assustar ou impedir a invasão no seu território. Imediatamente, quem assistiu ao vídeo fez um chute, dizendo que o humanoide parecia ser um duende ou gnomo. Porém, no folclore russo, existe uma criatura chamada Demovoi, que é pequeno, com aparência de idoso e extremamente rabugento. Eles são protetores da floresta do lar, sendo comparados com avós por conta do seu temperamento, e ainda podem tomar a forma de qualquer animal para evitar serem descobertos. Será que o disfarce não funcionou dessa vez? Em 2013, um morador dos Estados Unidos decidiu explorar uma pequena floresta que fica afastada da cidade. Ele andou por alguns minutos e depois de se adentrar na mata, se deparou com uma espécie de construção e começou a gravar. Era um amontoado de galhos amarrados com barbante e repletos de folhas e flores secas, que formavam algo que lembra uma cabana bizarra. Nos pés da construção tinham pedras empilhadas e um pentagrama feito com galhos estava pendurado como um amuleto. Conforme o rapaz filma o achado misterioso, ao fundo aparece do nada uma pessoa correndo para longe do lugar. Ele diz que parecia ser uma mulher vestida de preto com cabelos escuros bem longos, como se fosse uma bruxa. O mais estranho de tudo isso é que a gravação para aí com um corte brusco, sem nem mostrar a reação dele ao ver aquela pessoa correndo do nada. Ele enviou a gravação para a Sociedade Paranormal de Massachusetts, que se interessou muito pelas imagens que viram. Mas a instituição que pesquisa vídeos como esse disse que tentou entrar em contato com o homem que filmou tudo, mas ele nunca mais respondeu. Há aqueles que acreditam que o rapaz foi enfeitiçado e por isso sumiu do mapa. Enquanto caminhava com seu cachorro, um homem acabou filmando algo que deixou o pessoal que mora no local em choque. Em plena luz do dia é possível ver um animal de pelagem escura deitado no meio da vegetação que se levanta rapidamente quando vê o dog. O animal doméstico sai correndo de início, mas enfrenta o bicho depois. A gravação é interrompida quando os dois animais chegam a se enfrentar para valer e o homem decide ajudar seu pet. O que é interessante nesse vídeo é o fato de ninguém saber de qual animal se trata. Muitos acharam que era um lobo, mas o tamanho não batia. Veja a comparação entre um cão da mesma raça do cachorro do vídeo e um lobo comum. Eles são praticamente do mesmo tamanho. Então, o que quer que seja essa criatura, não era conhecida. Biólogos já foram até o local após verem o trecho. A suspeita é que pode ser um animal ainda não catalogado, até mesmo o direwolf, um lobo gigante pré-histórico que talvez tenha sobrevivido à extinção. Dois amigos decidiram entrar em uma floresta que dizem ser mal assombrada. Apesar de ouvirem várias histórias, eles decidiram filmar uma caminhada no meio da noite para provar que não se passavam de boatos. Mas será mesmo? Conforme foram chegando mais perto da mata, eles encontraram alguns panos e roupas sujas e em cima disso, uma máscara como aquelas de teatro.
eu já estaria dando meia volta, mas eles continuaram e encontraram mais uma dessas máscaras, dessa vez uma que cobre o rosto todo, pendurada em uma árvore com fita. Mais alguns passos e eles escutaram um barulho de alguma coisa se mexendo entre a vegetação. Ao chegarem um pouco mais perto, um ser vestido de preto e usando uma das máscaras que eles já haviam visto aparece na frente dos garotos, que saem correndo completamente em choque. Muitos acham que se tratava de um ritual de alguma sociedade secreta. Mas o que esse ser fazia ali de madrugada? Por que correu atrás dos rapazes? Coisa boa é que não era. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like. E aqui na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X, que estão sensacionais. Pode clicar aqui e ser feliz. É isso, até a próxima.